Eu fico impressionado que o maior problema de Jesus foi com os religiosos. Não foi com os pecadores, não foi com o pecado em si, foi com os religiosos. No capítulo 9 do Evangelho de João, vemos uma história bem interessante. Jesus estava caminhando com seus discípulos e se depararam com um homem cego de nascença. E seus discípulos fizeram ali uma pergunta: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Né? O que estava acontecendo que estava em xeque ali? Os discípulos de Jesus, eles estavam discutindo, estavam querendo julgar a situação, entender quem é que tinha pecado, quem era o culpado daquela situação. Esse é um dos grandes problemas da religiosidade, tentar encontrar o culpado, querer encontrar alguém para julgar, para condenar e falar: ah, ele que pecou, por isso que está sofrendo. Não, ele pecou não, foi o pai que pecou, isso é a consequência do que o pai fez. A religiosidade busca isso, Jesus busca o resultado. Jesus está mais preocupado com a cura do que com a culpa daquilo. Jesus está mais preocupado com resolver o problema do que encontrar quem é o causador do problema. E aí Jesus ele responde assim, no versículo 3, nem ele pecou, nem seus pais. Pausa. Jesus não está dizendo que aquele homem era santo e os pais deles também. Jesus não está dizendo que nenhum deles havia pecado. Quando Jesus fala nem ele pecou, nem seus pais, Jesus está dizendo que a consequência daquela enfermidade não era porque ele pecou ou o pai. Né? Próximo ensinamento. Jesus fala assim: mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia e tal. Quero dar um ensinamento aqui muito profundo, muito precioso, que vai mudar o seu conceito com relação às circunstâncias e talvez a você mesmo. Porque pela nossa tradução, essa tradução clássica, deixa uma margem para a gente entender que Deus teria formado alguém cheio de problema para viver uma vida inteira sofrendo apenas para um dia glorificar o nome dele. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não precisa disso para ser glorificado. Ele é glorificado pelo que ele é. Talvez você fale: mas o texto está dizendo isso. Né? No original, o sentido mais correto para essa passagem seria mais ou menos assim. Jesus falando: nem ele pecou, nem seus pais, mas para que se manifeste nele as obras de Deus, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Percebe a diferença? Do original para a nossa língua, existem muitas diferenças de vírgula, ponto e vírgula, acentuação, um monte de coisa. E o sentido mais correto é: ele está assim, não importa o porquê, não importa, não cabe a vocês querer saber o motivo, se tem culpado ou se não tem. Mas para se manifestar nele a glória de Deus, é necessário que eu e você façamos alguma coisa. O que Jesus está nos ensinando é: para se manifestar a glória, o poder de Deus na vida de alguém, é necessário que você, discípulo de Cristo, faça a diferença. Não cabe a você julgar a situação. Cabe a você, como representante de Deus, trazer uma solução. Deus escolheu assim. Ele escolheu compartilhar conosco a responsabilidade. Ele diz que se você não fizer nada, até as pedras vão clamar. O que Deus nos ensina é: ele tem todo o poder, ele tem poder de fazer todas as coisas. Mas a Bíblia também diz que os céus são os céus do Senhor. A terra deu a ele, aos filhos dos homens. Deus nos deu essa terra para governar, para comandar em nome dele, para sermos representantes, embaixadores dele. Então, quando você se deparar com uma situação em que você não entender, não julgue. Quando você se deparar com uma situação como este homem cego mendigando, ao invés de você querer buscar saber o que aconteceu, querer jogar um peso sobre ele falando: cara, você está assim porque você pecou, você é amaldiçoado, tem maldição aqui, tem maldição ali. Não, fala para ele: olha só, eu tenho algo para compartilhar com você que eu recebi de graça. De graça, eu não mereci nada, mas eu tenho algo de graça para compartilhar com você, que é a salvação em Jesus Cristo. É o poder no nome de Jesus para mudar a circunstância da sua vida. Jesus ali ensinou para os seus discípulos: olha, quando você se deparar com alguém com um grande problema, leve a minha cura. E a gente vê, graças a Deus, que os discípulos aprenderam. A gente vê, né, Pedro e João lá em Atos entrando na porta do templo, curando aquele homem coxo. E eles compartilhando: eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso eu te dou. Assim como eles receberam de Jesus esse ensinamento, eles passaram a praticar. Esse capítulo cara, eu estava aqui lendo, vibrando. Como que
Depois o cego dá o ex-cego dá uma aula para esses caras religiosos. Depois você lê com calma. Ele dá uma aula. Os caras estavam incrédulos, não queriam entender, não queriam acreditar. Eles foram perguntar e perguntaram de novo. Aí no versículo 24, então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador, falando de Jesus. Ele fala assim: se é pecador não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Cara, você vê o cego dando vários foras nos religiosos. Por quê? Ele teve um encontro com a graça de Jesus. Ele teve um encontro com o poder maravilhoso, glorioso de Deus. É tremendo. Tremendo. Lá no versículo 35, Jesus se revela a ele e você vê que ele prontamente se prostra e adora Jesus. Ele era quebrantado, ele era um cara sensível ao mover do Senhor. E glória a Deus que naquele dia Jesus entrou na vida dele e mudou a sua história. Amém? Deus te abençoe, firmes no propósito, o que tem te dou.